Então, para começar, a gente vai trazer aqui nossos colegas da Pautum, o Isaías Silva e o Fábio Braconi, do Grupo Bimbo, para falar um pouco dos desafios de como é que foi o Grupo Bimbo, né? O Grupo Bimbo está com a gente aqui, quando a gente chegou na Pautum aqui no Brasil, né, no ano passado, eles foram um dos primeiros clientes a entrar com a gente, com a operação aqui. Desde então, o Grupo Bimbo teve diversos desafios, né? Ele vai contar um pouco dos quais eram os desafios do ano passado para esse, na parte de treinamento, na parte de criação de conteúdo. E foi um grupo que cresceu muito também do ano passado para cá. Então, juntamente com o desafio de treinar as pessoas que já estavam no time, um desafio de crescer a empresa também, né? Muita gente chegando. Então, queria convidar aqui Isaías e Fábio, quiserem dar um bom dia aqui para o pessoal, apresentar um pouco do Bom Grupo Bingo. dia. Obrigado, Renato. Acho que a melhor pessoa para falar, para apresentar o grupo mesmo com muita ênfase, cara, é o Fábio. Eu não consigo chegar. Acho que o nível mais alto que eu consigo chegar para apresentar o grupo Bimbo é perto da história do Fábio. Então, acho que a melhor pessoa é ele, e aí acho que na sequência a gente vai trocando figurinha. Mas um bom dia a todo mundo aí. E obrigado, Renato, pela oportunidade de estar aqui. Boa. Fábio é um dos Bom dia fundadores a da Bingo todos. no Brasil, hein? Obrigado, Renato. Obrigado pela oportunidade. O Grupo Bimbo chegou no Brasil em 2001, adquirindo as marcas da Puma e Plus Vita. Depois adquiriu outras empresas. Ele nasce no México no ano de 1945. Atualmente está em 36 países e segue num plano de expansão muito grande. E eu tenho a oportunidade de estar nessa empresa desde que ela chegou aqui no Brasil e, sem dúvida nenhuma, é um grupo muito vitorioso e com marcas muito consagradas. Nós temos uma concorrência bastante forte no Brasil, porque aqui nós enfrentamos concorrentes que têm uma qualidade muito similar à nossa, também são empresas profissionais naquilo que fazem, e é claro, como todo mercado, nós temos também os concorrentes de baixo preço, temos concorrentes que nos obrigam a ser melhores a cada instante, e como você bem disse, um dos desafios muito grandes que enfrentamos é estarmos sempre à frente, com inovações, com agilidade, com um time bem preparado, com um time bem treinado, e todos esses desafios que todas as empresas enfrentam no Brasil. Também temos as mesmas dificuldades, né? Também temos uma distribuição muito cara, e como vocês devem imaginar, o pão é um produto bastante perecível. Pão, bolo, nossa linha de produtos é bastante perecível, e o desafio fundamental é o nosso time, nossa equipe estar preparada no ponto de venda para ser sempre a melhor opção de consumo. Isso é um desafio que, sem dúvida, nós enfrentamos, e eu gostaria de dizer que para a gente cada vez estar mais acertado nesse desafio, né, eu convidei o Isaías a trabalhar na área com a gente, e ele tem sido um grande diferencial aqui na nossa empresa no Brasil, e em trazer conteúdos, inovações, e ele também foi o responsável em trazer vocês aqui, Renato. Então, eu vou passar a palavra para ele, né? E E acho acho que que essa. essa apresentação está bem robusta. Obrigado pela oportunidade. Boa. Obrigado, Fábio. Muito prazer ter você aqui com a gente. Isaías, então acho que para começar nosso bate-bola aqui, eu queria perguntar para você qual foi o principal desafio, né? Acho que vocês já estavam com bastante coisa aí no ano passado, quando a gente se conheceu, mas na entrada de 2024, né? Qual que foi o principal desafio para vocês na área de treinamento, da parte de criação de conteúdo, né? Que vocês estão, prioridade para vocês mexer ponteiro, e como é que tem sido o ano, né, em relação a esse desafio? O que vocês conseguiram já fazer em relação a ele? Como é que está o status atual? Cara, obrigado pela pergunta. Eu não sei se foi uma boa ideia se trazer a gente aqui, porque a gente fala muito, então não se acanha aí cortando a gente, porque ainda tem pessoal convidado aí para falar e tempo para pergunta, né? Mas a gente fala muito e desenvolvimento é uma coisa que a gente é apaixonado. Mas essa pergunta é legal, Renato, porque a gente ainda vivencia o desafio, mas já trazendo resultados bacana. Se eu fosse te responder
Em curtíssimas palavras, o desafio era a gente precisava de inovar sem recurso. E quando a gente fala recurso, é recurso financeiro, a gente precisava inovar. Então a gente precisava acompanhar, a gente não notou que a companhia estava evoluindo para outros formatos de trabalho, adequando funções e papéis diferentes, a gente estava com o mesmo guarda-chuva, vamos dizer assim, de portfólio de conteúdo para aplicar para os colaboradores, que é o nosso público de frente, é o público de front, né? É a turma que está lá no varejo, abastecendo gôndola e etc. Então, a gente tinha um desafio de transformar a área para adequar a expectativa da empresa e acompanhar a execução de campo. Porque hoje a gente olha com muita força que tudo que for feito aqui dentro de casa, de estratégia, de planejamento, de capacitação, se não transformar o campo, então a gente está talvez pensando de uma forma meio equivocada, ou a gente precisa achar o balizador de que a turma do campo não está fazendo, ou a gente não está encontrando a estratégia correta. Então, a gente tinha esse Uhum. desafio. Aí a gente reestruturou toda a área e construímos trilha de desenvolvimento. Foi basicamente assim. Legal. E você comentou comigo, né, várias vezes, já que uma tipo assim, das premissas de vocês, né, de criar conteúdo interno, é de não perder a parte de cultura, né, da empresa, né, não perder a parte dos valores, né, é, nesse desafio, né, de treinar as pessoas que estão sempre no campo, né, estão sempre, né, dentro dos supermercados, que são os clientes de vocês, né, esse tipo de coisa, representando a marca, os produtos que vocês vendem. O que que você achou de principal, né? Qual foi o principal ganho de vocês terem criado os próprios conteúdos, né? O que que vocês valorizam da marca estar sempre junto, né? Em vez de terceirizar isso. Como é que foi né, essa experiência para vocês? Cara, só uma vírgula aqui. Fábio, pode, por favor, me interrompa a qualquer momento, adiciona, traz para a gente, porque o Fábio tem uma vivência muito grande. Mas, o Renato, a gente tem, cara, uma máxima aqui dentro. Eu acho que isso permeia em muita empresa que trabalha com público de front em capacitação. Primeiro, a Bimbo é uma empresa que a cultura dela está muito voltada para a pessoa, para o indivíduo. Então a gente acredita muito que se a gente transformar o indivíduo transforma o mercado. A gente acredita muito nisso. E a gente tem vivenciado desafios muito enraizado em colaboradores, em pessoas da área, em nosso público mesmo, que é um público de vendas, Uhum, de olha, lá dentro a estratégia de capacitação, desenvolvimento é uma realidade, lá fora é outro. Quando, na verdade, se a gente transformar e amolar nossa ferramenta, a gente vai cortar mais árvores, com mais eficácia, com mais eficiência. Então, um uhum, desafio que a gente tem muito grande é a gente consolidar e tirar esse viés da cabeça do colaborador. Então, por isso a gente trabalha arduamente todo colaborador que entra aqui com a gente para trabalhar, não importa se o grau escolar dele é um segundo grau ou ele é um pós-graduado, ele vai ficar com a gente aqui falando de mercado, aprendendo de layout, trabalhando com a gente durante, dependendo da função, quase 5 dias. Ele fica com a gente, então a gente trabalha primeiro isso e depois, em outro intervalo de tempo, a gente reforça e depois, no outro intervalo de tempo, a gente fomenta. Basicamente, para te responder, o que que a gente faz? E aí eu quero linkar essa resposta com o que a gente construiu de desenvolvimento e trilha. A uhum, gente colocou o básico e essencial para a função, para o colaborador sair daqui sabendo o que vai fazer. Então a gente já começa a ter um indicador de que ele chega lá e ele começa a dizer assim: olha, puxa, esse produto vai aqui, eu vi isso lá na sala. Então uhum, esse depoimento simples dele já nos dá um bom caminho que a gente está acertando. Com 3 meses, aliás, né, a gente trabalha aqui com semana, com 12 semanas depois, a gente traz esse colaborador de volta e a gente trabalha a peça individual dele e a gente lapida tudo que a gente chama de soft skill voltado para técnicas de vendas. E depois, com 12 semanas mais, a gente traz esse colaborador e a gente trabalha a performance dele. Então, a gente entende que nesse ciclo, nessa catraquinha, a gente consegue dar o essencial para que ele saiba o que vai fazer lá no campo, depois usar a experiência que ele teve lá no campo, com as perguntas diretivas que ele já vai trazer por ter a vivência lá no campo, a gente vai trabalhar argumentação, performance, como conquista a fala, como fomenta cliente negro, como é que a gente estreita relações com o cliente, e depois a gente uhum. traz ele
para trabalhar a performance dele. Então, a gente entendeu que dessa forma ficava mais assertivo para quebrar esse viés de que a gente não consegue transformar a realidade do campo. Foi basicamente nesse caminho aí, Renato. Cara, é um baita de um case, né? Assim, porque não são todas as empresas que ou têm esse mindset ou têm a condição, né, de ter esses momentos, né? Traz para a sala de aula, depois vai para lá, né? O que você aprendeu aqui? Você vai, né, vai ensinando por etapas, né? Vai subindo o sarrafo da pessoa de acordo com esse mix de experiência e de conhecimento, né? Então, acho que muito rico isso que você trouxe, né? Acho que muita empresa traz tem esse desafio, né? Eu, antes de estar na Pautum, né, 16 anos em parte de consultoria estratégica e tal, via muito isso, né? O desafio do cliente implementar esse mix, né, entre dia a dia, né, on the job e sala de aula, né? Então acho que essa trilha que você trouxe é muito rica, né, de dar um pouco de cada, fazer essa mescla. E eu queria te fazer uma pergunta agora em relação Renato, a... Opa, por você favor, me permite pode só um interromper, Fábio. comentário adicional que eu acho muito importante dentro da fala do Isaías, é que tudo isso que nós temos que construir, nós temos que construir dentro da nossa cultura, ou seja, o colaborador que está no campo, ele tem que nos representar. O consumidor, ele não sabe como são feitos os nossos produtos, ele não sabe a qualidade, as matérias-primas selecionadas, os fornecedores que passam por um processo de seleção muito criterioso. Então, isso tudo se vai traduzir quando o consumidor chega com o produto na casa dele e experimenta. Então, ele não vai ver tudo isso, né? Ele não vai ter esse contato. Então, olha a importância desse colaborador treinado. Ele não só leva os nossos conceitos, ele leva a nossa metodologia, a nossa cultura, nosso modo de ser. Uma das coisas super importantes que o Isaías contribui muito é inovação. Nós somos uma empresa de inovação. Para vocês terem uma ideia, a gente recentemente teve um lançamento que abalou nosso principal concorrente de salgadinhos com um produto chamado Tax. Né? Então, imaginem vocês que em menos de 12 meses nós tivemos que lançar um produto que tivesse capacidade de abalar um fornecedor de tamanha proporção mundial, né, num lançamento, e nós estamos sendo reconhecidos por isso. Então, o que nós precisamos fazer com isso? Nós precisamos estudar o mercado, entender os principais pontos de cada recurso que nós vamos ter e atuar muito fortemente como isso. Então, você imagina, muitas vezes nós não temos tempo para poder construir tudo isso com um parceiro. Então, essa autonomia que nós temos, com os recursos que nós fazemos, nos dá a capacidade de sermos ágeis, ao mesmo tempo de sermos assertivos, ao mesmo tempo de corrigirmos uma rota, mas principalmente no tempo e na forma que a gente deseja, sempre sem perder a principal característica da empresa, que é a sua filosofia, a sua marca, né? Então complementando tudo isso que a gente já constrói em cima da nossa trilha, nós temos esses desafios que são fundamentais. E assim, todo esse pacote de necessidades que a gente vive no dia a dia, né? Claro, é aquilo que o Isaías falou, com recursos muito limitados. Né? Então, assim, isso nos obriga a extrair o melhor de cada pessoa, o melhor de cada ferramenta, né? E isso vocês têm contribuindo bastante para a gente. Né? Então, assim, a gente é capaz de entregar conteúdos maravilhosos com a ferramenta que vocês nos proporcionaram. Né? E é engraçado que o Isaías, né, ele é um cara que a cada dia ele vai operando essa ferramenta, ele vai descobrindo mais coisas e vai melhorando o conteúdo. Então, assim, ele parece um cineasta no final dos vídeos, né? É um negócio formidável, realmente, que assim, né? Então, o mais legal é que às vezes a gente tem uma ideia, a gente faz uma construção e a gente apresenta para o cliente final e o cliente olha, mas aqui poderia ser um pouquinho melhor assim ou melhor assado, né? Faz uma modificação dessa visão e tudo isso a gente constrói aqui, né? Então isso além de ser vitorioso, gratificante, também é uma coisa super importante porque nos proporciona reconhecimento, né? Como área, como estratégia, como conteúdo entregue. Então isso vai se somando
a tudo aquilo que a gente estuda para lançar um produto perfeito no mercado, né? Então, eu acho que vocês podem ver aí o artesano. O artesano é um produto que foi lançado mundialmente e no Brasil ele é um sinônimo de categoria. Os nossos concorrentes vieram, como sempre, copiaram, né, o artesano. Hoje existem outros produtos aí no mercado com essa mesma cara, né? Mas o importante é saber que nós somos os primeiros, nós somos inovadores, né? Então isso é o que nos move também, né? A construir sempre conteúdos maravilhosos. Legal. Obrigado pela oportunidade de novo. Obrigado, Fábio. Eu vou fazer cara, eu carrego isso junto, viu, cara? Antes de vocês serem clientes meus, eu já era um dos principais consumidores de Rapidez aqui, cara. Então, sou fã do Rapidez. Eu quero fazer um atacado aqui, cara, que tanto que a gente consome aqui em casa, o Rapidez. Somos dois. Eu vou me comprometer, Renato, vou te dar um de cada sabor aqui. Eu me comprometo a te passar isso. Só porque beleza, você aí encheu, sim. só porque você encheu Tá minha bola gravado. com o meu produto. Tá gravado, Tá né? gravado, hein? Então, estamos de prova aqui. Tamo junto. Isaías, vou te fazer uma última pergunta antes da gente passar a bola Claro, pro Giuseppe. claro. A parte né, você mencionou bastante que vocês têm essa cultura de treinar em loco, né, da pessoa ir para né, a sala de treinamento de vocês, depois vai para campo, depois volta. A gente sabe que essa é uma cultura, né, que ela tem sua força, né, e só que assim como tudo, né, tudo tem prós e cons. Tem o desafio, né, dessa cultura de ter uma coisa muito treinamento em loco, né, presencial, é que depois, né, às vezes a pessoa quanto mais tem a curva de aprendizado, né, ou curva de retenção, né, quanto mais tempo ela passa fora, ela tende a esquecer um pouco daquilo que ela aprendeu. Como que vocês têm usado os vídeos, né, para ajudar essa pessoa a reter o conhecimento entre esse período que ela fica, né, sai do treinamento, vai para campo, até ela voltar para a próxima etapa da trilha de treinamento? Cara, se você me permitir, eu sou igual o Giuseppe, eu não consigo perder meu sotaque pernambucano. Então deixa eu falar da forma bem normal aqui, né? Se você me permitir, cara, o primeiro vídeo que nós fizemos foi uma catástrofe total, né? De produção. E para nós, na época, foi assim, nossa, que evolução, né? Uma inovação. A gente fazia os vídeos no próprio PowerPoint, é uma catástrofe. Mas eu queria te dar essa resposta em duas etapas. Primeiro, o que que nos levou a Powtoon e depois como é que a gente retém, o que que a gente teve de melhoria com a Powtoon. E aí eu sou suspeito a falar da Powtoon porque eu venho da Powtoon por Fábio e para onde eu vou antes de te conhecer, tá? Isso nos levou até o nosso contato, porque acho que eu tive a iniciativa de procurar, depois a gente foi trocando figurinha. Os vídeos nos ajudou muito na questão da gente manter os insights. Então, os pontos principais, por exemplo, então a gente vai falar de layout, né? A gente vai falar de layout, a gente não fala somente do layout, a gente traz todo o racional de um layout que às vezes é complexo para um colaborador, que no nosso público, ele tem 20 anos que não frequenta uma escola, então ele tem pouco contato com leitura, ele tem pouco contato com uma vivência escolar, basicamente. Ele não tem isso no dia a dia dele. Ele é um cara bem operativo, ele termina a mão de obra dele, ele vai para casa, ele toma uma cervejinha com uma amiga, ele toma. Então, a parte teórica para ter uma eficácia na produção mesmo, ele não vai dar muito valor porque ele não vivencia aquilo. Então, a gente precisava tornar os pontos principais mais atrativo para ele e facilitar para chegar até ele. Então a gente começou a produzir vídeo. E o primeiro vídeo que nós fizemos foi a mecânica de crédito de KM. E aí nós fizemos no PowerPoint. E a gente lançou, pô, os cara piraram, a diretoria gostou, todo mundo gostou. E aí eu pensei, puta, tá na hora da gente buscar alguma coisa mais profissional. E aí a gente não tinha grana, a gente não tinha grana de jeito nenhum, não tinha grana. Um belo dia a gente estava numa conversa de corredor, a menina do marketing estava ali meio que na janela emocional, muito feliz porque deve ter recebido alguns abraços do diretor, a gente aproveitou, é agora. Aí o Fábio injetou lá uma sementinha do mal lá e de repente a gente comprou no orçamento dela, a gente comprou a Pautou. E as nossas melhorias foi primeiro na audiência, depois na produção, porque a Pautum ela nos trouxe um dinamismo. Eu acabei de fazer um vídeo na Pautum e quando eu apresento ele, a turma fala assim, ó, dinâmica sensacional.
A turma não está falando exatamente somente da construção racional que a gente trouxe, né? Mas a turma está falando da capacidade da ferramenta transmitir isso para a audiência. Então, a Porto nos ajudou nisso. A gente pegou esses vídeos, a gente colocou nos nossos links, a gente tem um link interno aqui que ele dá para a gente uma leve sensação de LMS, mas não é exatamente um LMS robusto, como o Enable, que é um profissional que acabou de apresentar para a gente, não é robusto assim. Mas sabe aquele link, você clica lá no Forms, lá clica e dá um indicadorzinho? A gente sentiu que a turma começou a interagir mais, então a gente encontrava um vendedor aqui, o vendedor falava assim, olha, tirei 10 na sua provinha lá, hein, meu? O outro passava lá e falava assim, Isaías, acertei 7 de 10 na tua provinha lá. Então a gente começou a entender que dá para aproximar muito quando a gente quando a gente tem uma ferramenta que nos ajuda a manter vivos os insights e os conteúdos para que o colaborador possa acessar de uma forma remota e a gente não perder a importância do presencial. Então, ele veio muito para complementar o que a gente apostava muito como presencial e só adicionou. Cara, muito bom, Isaías.